Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nosso Pai, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar meditando na palavra e aprendendo. As nossas respostas, elas aparecem aqui no templo. Asaf disse: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. A gente só entende as coisas no santuário, na doutrina, na revelação, no esclarecimento, na explicação da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vimos semana passada que Eliseu, no começo do seu ministério, encontrou um forte grupo opositor, que a nossa Bíblia chama de rapazes pequenos. A trinitariana chama de meninos. E o tirateima é o hebraico, a língua original, que diz que rapazes pequenos ou meninos pode se referir de criança, adolescente, jovem e até adulto. Essa palavra é usada para várias circunstâncias. Semana passada eu me equivoquei e disse que Jacó, ou melhor, José, tinha 39 anos, quando na realidade era 29. Uma pessoa de 29 anos é chamado no hebraico de menino. Também outros personagens bíblicos, como Isaac. Isaac já era um homem feito, quando foi chamado também de Naar, em hebraico, menino. Glória a Deus. Então tudo indica que aqueles meninos, aqueles que morreram, não eram tão pequenos assim. É como nós dissemos, já eram os babaquaras velhos. Já sabiam o que estavam fazendo, já eram responsáveis pelos seus atos. Glória a Deus. Então, irmãos amados, eu aprendi e vou transmitir para vocês, com a ajuda de Deus, que sempre que Deus vai inaugurar um novo tempo, acontecem bênçãos, mas acontecem também juízos, julgamentos de Deus. Eu aprendi com a Bíblia, com a revelação, que quando Deus vai fazer um novo tempo, uma nova era, quando Deus vai estabelecer um tempo da sua glória, acontecem bênçãos, mas acontecem também julgamentos. Glória a Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Quando Deus entra em julgamento com uma pessoa, quando Deus entra em juízo com alguém, Deus tem motivos graves. Deus tem motivos sérios. Não é porque Deus estava nervoso, porque Deus amanheceu o dia de mau humor. Nós ficamos de mau humor, nós ficamos nervosos. Pelo menos eu. Vocês não. Vocês são uma bênção. Mas nós seres humanos, uma grande parte dos seres humanos, às vezes age pelo impulso. Tem uma raiva e age. Mas Deus não. Deus não sofre dos nervos. Quando Deus entra em juízo com alguém, Deus sabe o que está fazendo. Não é um ato de impulso, como nós seres humanos, não. Ele age com sua consciência do que está fazendo. Então, irmãos amados, e também Deus só toma providências drásticas quando os camaradas que entraram em juízo, Deus viu que eles iam causar também problemas drásticos. Vocês estão entendendo? Deus só toma medidas drásticas quando Ele vê que aquele indivíduo ia causar problemas drásticos também. Glória a Deus. Para evitar o mal, uma tragédia. Se Deus mandou as ursas darem um jeito naqueles rapazes, coisa gravíssima e perigosíssima, em outras palavras, é porque Deus viu que eles eram elementos de alta periculosidade.
Deus não anda como os deuses pagãos com raio na mão. Vocês sabem, quem estuda a mitologia grega, diz que os deuses, a mitologia nórdica, dos suecos, dos finlandeses, Deus Thor, né? O Deus Júpiter, da mitologia greco-romana, eles andavam com o quê? Na mão com raios, né? E quando eles tinham raiva, que era que os deuses pagãos na mitologia faziam? Jogavam raios. O que é isso? Ou trovão, é o Deus que está irado. Não, nosso Deus não é um Deus pagão. Nosso Deus não fica irado assim, nervoso, jogando raios, matando o povo. Não, Deus tem juízo. Deus tem juízo. Deus é um ser altamente equilibrado. Agora, quando ele vem se irar com uma pessoa ao ponto de dar cabo àquela pessoa, imagine que alta periculosidade e que prejuízo aquele indivíduo não iria causar. Entenderam? Você é lindo, você está aqui. Glória a Jesus. Prazer de vê-lo. Aleluia! Esses 42 rapazes eram de alta periculosidade. Eles estavam tomados por Satanás para barrar o avivamento, para estragar a obra que Deus iria realizar através do ministério de Eliseu. Aí Deus disse: basta. Você só vai até aí, mas não vai mais, porque grande obra tenho eu a realizar na terra, e não são vocês que vão impedir. Quem diz aleluia? Aleluia. Quem entendeu o mistério? Quem entendeu, como diz o próprio pregador? Entenderam bem, irmãos? Entenderam? Deus não é nervoso. Deus não sofre dos nervos. Quando ele vem tomar uma providência dessa, imagine quem eram aquelas 42 peças. Glória a Deus. Era de cão para lá. Era de cão para lá. Quando você chegar no céu, pergunta a Jesus. Quando você chegar no céu, diz: Jesus, aqueles 42 que a ursa matou. Jesus vai dizer: homem, não fale não. Fale não. Vamos esquecer isso, que as peças eram perigosíssimas. Só deixei as ursas matarem, porque eu sabia do dano que eles iam causar, do mal que eles iam causar ao meu reino, à minha glória, à minha honra, ao meu poder. Eles iam causar o mal, e eu permiti que as ursas os despedaçassem. Glória a Deus. A presença de Deus em juízo, irmão, é necessária para que gere temor, para que gere temor nos demais, nos ousados, nos atrevidos, nos instrumentos de Satanás. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ler a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 a 16. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 a 16. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Aleluia. Paulo disse, irmãos, que o evangelho, ele traz um cheiro, ele traz um perfume, ele traz uma essência, e essa essência para uns é vida, mas é cheiro de vida, mas para outros é cheiro de quê, meus amados irmãos? De morte. O mesmo perfume anuncia duas coisas. Uns sentem aquele cheiro daquele perfume para a vida, e outros sentem o cheiro do perfume para o quê, meus irmãos? Para a morte. E Paulo estava falando do triunfo dos romanos. Leia o versículo seguinte. Glória a Deus. Porque nós não... deve ter sido na frente. A Bíblia diz, veja o 14, por favor, pode ser que eu esteja equivocado.
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Volte para cá, por favor. Volte, por favor, o 14, por gentileza. E graças a Deus que sempre nos faz o quê? Triunfar em Cristo. Mas eu queria que lesse na versão NVI, por gentileza. A versão NVI, por gentileza. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Pronto. Graças a Deus, a NVI diz que o quê? Que nos conduz, sempre nos conduz o quê? Vitoriosamente. Irmão, para nós isso aqui não tem muita coisa, mas para os primeiros cristãos que leram, eles entendiam o que é que Paulo estava falando. Paulo falou do triunfo romano, do triunfo do exército romano. Quando o exército romano ganhava uma guerra, eles matavam uns e pegavam os prisioneiros de guerra, traziam em procissão, em desfile. E eles entravam em Roma, o general vencedor na frente, numa biga, sendo aclamado pelo povo, o povo batia palmas, o povo ovacionava, gritava, e o general que ganhou a guerra, acenando a mão, até chegar diante do imperador romano. E atrás dele vinha o exército vitorioso. E atrás do exército vitorioso vinham os prisioneiros da guerra. Aqueles que foram prisioneiros da guerra. Vinha atrás. Agora, na frente de todos iam os sacerdotes com turíbulos. O que são turíbulos? São incensários. Eles iam com incenso, abanando incenso. Era muito incenso e o incenso enchia as ruas de Roma. Quando o povo sentia o cheiro daquele incenso, aquele cheiro daquele perfume de incenso, eles diziam: esse cheiro tanto é de vida, como é de quê, meus amados irmãos? De morte. Porque os que vinham atrás, os cativos, eles iam o quê, meus amados irmãos? Iam morrer no Coliseu. Iam morrer comidos pelas feras. Então o mesmo incenso, o mesmo cheiro que anunciava vida para os vencedores, era o mesmo incenso que anunciava morte para os perdedores. E Paulo disse que esse incenso é vida para uns e morte para outros. Quem crê recebe vida e quem não crê morre. Glória a Deus nas alturas celestiais. Cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Bendito seja Deus. Mas eu confio na providência divina, que esta igreja que está ouvindo esta palavra, ela está com a turma da frente, cheiro de vida para a vida, cheiro de vida para a vida e cheiro de vida para a vida. Mas infelizmente aquele mesmo cheiro que anunciava vida para uns, era cheiro de morte para outros. De qual grupo você faz parte? Dos que são cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte? Eu confio na providência de Deus, que todos nós que aqui estamos fazemos parte do cheiro de vida para a vida, para a glória de Deus, para a vida eterna. Glória a Deus. Então o avivamento traz vida, traz cheiro de vida, mas muitas vezes também traz cheiro de quê, meus irmãos? Morte. De morte. Uns vão viver e outros vão morrer. Está na Bíblia. Mas eu não fique com medo. Deus não sofre dos nervos. Deus não anda matando ninguém por capricho. Fazer como uma irmã, eu fui visitar uma velhinha e eu disse: irmã, a senhora... Ela sempre ia para São Paulo, era uma senhora que tinha muitos netos em São Paulo, e ela era uma graça. Conversar com ela, eu conversava e saía rindo com as doidices que ela dizia. Eu disse: irmã Maria, a senhora, isso era no sertão, a senhora nunca mais foi a São Paulo visitar seus netos? Vou não, irmão, vou não, que lá a violência está demais. Vai não, porque, irmão, lá estão matando o povo só para tirar o ferrugem do cano do revólver. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A violência é terrível. Glória a Jesus, né?
O nosso Deus não é assim não, irmão. Nosso Deus tem juízo. Nosso Deus não é um Deus perverso, não é um Deus malvado. Agora também, se Ele vê que alguém vai causar dano à sua obra, se Ele vê que alguém vai tentar obstacular o seu reino, Ele pode entrar com providência? Me ajude a pregar. Pode entrar com providência? Pode. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. E operando eu, quem impedirá? E não tem satisfações a dar a ninguém. Aleluia. Ele é Senhor e justo. Quando Ele fizer uma coisa, fique caladinho. Quando Ele fizer uma coisa, fique calmo, fique quieto e diga: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu aceito. A Bíblia diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, versículo 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo. Ele nunca peca. Em todas as suas ações, em todas as suas obras, Ele nunca peca. Glória a Deus nas alturas celestiais. Então me diga uma coisa, vê se vocês aprenderam. Quando Deus resolve entrar em juízo com alguém, é porque Ele está nervoso? Não. É porque Ele está como os deuses pagãos, com raios na mão para jogar no povo? Não. É porque Ele sofre dos nervos? Não. Ele sabe o mal que aqueles rapazinhos iriam fazer. Aí Deus faz como lá em Pariconha. Se converteu um índio, uma tribo que tem lá, e eu levei ele para dar profissão de fé em Água Branca. Aí ele, bem sério, sisudo assim, sem rir, sem nada. E eu fiz a profissão de fé e perguntei para ele. Eu disse: meu filho, se você quer se batizar? Eu disse: quero. Você sabe da doutrina? Sei. Eu digo: você sabe que rapaz crente não pode casar com moça incrédula? Ele disse: sei. Eu disse: se apareceu incrédula se estirando para você? Ele fez: eu. Quem se lembra desse negócio que a gente fazia? Eu ri para valer na profissão de fé. Quando Deus vem fazer assim, é porque a coisa está séria. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos amados, nós vemos aqui que aqueles rapazes, eles iam causar um mal muito grande. O Espírito Santo deixou revelado aqui em Reis, segundo Reis 2, glória a Deus, versículos 24 e 25, glória ao Senhor Jesus. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 russas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para um monte, Carmelo, e dali voltou para Samaria. É bom porque sobe e desce, né? Glória a Jesus. Observe que quando Deus resolveu o problema, Eliseu partiu dali para o Monte Carmelo, e de lá ele partiu para Samaria, e nunca mais parou de andar fazendo a obra de Deus. Foram 40 anos de ministério de Eliseu, 40 anos. Nunca mais ele parou de andar. Para o ministério de Eliseu prosseguir, foi necessário Deus tomar as devidas providências. A Bíblia diz: e dali ele foi para o Monte Carmelo, e de lá voltou para Samaria. E de lá ele já aparece no vale pregando para os 3 reis. E de lá ele vai para a casa da sunamita. E de lá ele vai tirar a morte da panela. E de lá ele vai fazer um milagre de 20 pães que dá para 100 homens. E de lá ele vai curar Naamã. E de lá ele vai fazer o machado flutuar. E de lá ele vai profetizar para o porteiro da casa do rei. E de lá ele vai entregar recado mais adiante. E quem pode dizer glória ao nome de Jesus?
Foi preciso para o ministério de Eliseu prosseguir, foi preciso Deus entrar com providência. Glória a Deus das alturas celestiais. Quer viver? Quem quer viver aqui? O pastor disse aqui sábado passado: eu quero ver meus filhos, quero ver meus netos. Assim não foi? E quero ver meus bisnetos. Não foi assim que o pastor disse? Quem quiser ver filhos, netos e bisnetos, ande na presença de Deus para ter vida. Amém. Vamos mais para frente. Pastor Isualdo, o senhor prova que toda vez que Deus tem algo a fazer e alguém quer atrapalhar, Ele toma providência? Tem mais provas. Segundo os teólogos, só se pode dar uma doutrina se tiver pelo menos 3 referências que confirmem aquela doutrina. Em outras palavras, ninguém pode criar uma doutrina com um versículo isolado. Só se pode formular uma doutrina ou um pensamento teológico se tiver pelo menos 3 referências que coadunem, que confirmem. Glória a Deus. No tempo de Moisés, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Era o tempo da lei. Deus instaurar a lei. E o tabernáculo era figura do evangelho. Cada peça do tabernáculo, cada ritual do tabernáculo, cada coisa do tabernáculo tem um paralelo com o evangelho. É uma alegoria do evangelho. E Deus disse: olha, Moisés, tem que ser assim, até as medidas. Quem está lembrado? Até as medidas Deus deu. Aquilo ali tudo tinha um significado. Não dá tempo de falar. Não é aula de tipologia bíblica. Mas Deus disse: olha, Moisés, o fogo arderá continuamente sobre o... e não se apagará. E toda coisa que tem que queimar tem que sair do altar. Quem foi que mandou o fogo para aquele altar? Deus. Então aquele fogo não podia se apagar, porque quem foi que acendeu aquele fogo? Deus. Deus. Vamos ver isso em Levítico, capítulo 9, versículo 24. Glória a Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Quem foi que mandou o fogo no altar de Moisés? Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo veio do céu e ninguém podia acender outro fogo. Não podia fazer fogo de fósforo, não podia fazer fogo de fricção de pedras, não podia fazer fogo de fricção de madeiras. Aquele fogo tinha que arder sempre para oferecer holocaustos. Por isso que toda manhã, o que era que o sacerdote fazia para não deixar o fogo se apagar? Eu já preguei isso há poucos dias aqui. Ele colocava o que, meus amados irmãos? Lenha. E aquele fogo que veio do céu não podia se apagar, porque Deus não aceitava outro fogo. Ele só aceitava o fogo que Ele mesmo mandou. Com aquele fogo queimava os holocaustos, com aquele fogo acendia as lâmpadas, e com aquele fogo queimava o que, meus amados irmãos? O incenso. Dois filhos de Arão, quem sabe dizer o nome daquelas pobres criaturas? Nadab e Abiú. Quando eu era menino, as pessoas tinham mais dificuldade de falar do que hoje. Irmão, sabe, uma pessoa atravessada é abelhuda. É verdade ou não é? Que menina abelhudo? É assim ou não é? É ou não é? Mas quando eu era criança, o pessoal não dizia abelhudo, dizia abiúdo. Quem alcançou dizendo abiúdo? Glória a Jesus. Tem um bocado de gente velha aqui, glória a Deus. Hoje não se diz mais. Eu acho que abiúdo vem desse rapaz. Abiú. Irmãos amados, eles eram filhos de quem? Vamos ver Levítico 10 e 1. Eles eram filhos de quem, por gentileza? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Pronto. Irmãos, quem eram, depois de Arão, quem eram os candidatos a ser os próximos sumos sacerdotes? Nadab. Quem eram os próximos candidatos? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú.
na sucessão daquela época, que os filhos sucediam os pais, eles eram os primeiros candidatos a continuarem o santo sacerdócio. Mas, meus amados irmãos, para ser sacerdote tinha que conhecer a lei. Para ser sacerdote tinha que fazer os sacrifícios e as oferendas e os incensos nos mínimos detalhes. E eles eram profanos. Será que eles não sabiam que não podia queimar incenso com fogo estranho? Sabiam ou não sabiam? O que lhes parece? Eles sabiam. Eles sabiam. Mas eles eram obstinados. Eles eram rebeldes. Eles eram desobedientes. E eles disseram: eu vou queimar o incenso com outro fogo qualquer. Eu vou queimar, eu vou buscar fogo do mato. Eu vou buscar, naquele tempo não tinha fósforo. Sou eu que estou dizendo. Eu vou fazer fogo de fósforo. Eu vou fazer fogo de fricção de pedras. Eu vou fazer fogo de fricção de madeira. Eu vou fazer fogo do jeito que eu quiser. E eu vou oferecer incenso do jeito que eu quiser. Eles eram o que, irmãos? Rebeldes. Irmãos, e se Moisés morresse e Arão morresse, a obra ia cair na mão de quem? Me ajude a pregar. Na mão de quem, meus irmãos? Nadab e Abiú. Dois homens ímpios, dois homens sem respeito à palavra de Deus, dois homens desobedientes a Deus, seriam os sacerdotes depois de Arão e depois de Moisés. Eles iriam causar um dano. Eles iriam acabar com todo aquele arcabouço. Eles iriam acabar com toda a doutrina veterotestamentária. Eles iriam estragar tudo. Se Arão morre e fica aqueles dois rapazes, a desgraça estaria feita. O que é que Deus resolve? O que é que Deus resolve? Deus resolve entrar em juízo. Não é porque Deus estava nervoso. Não é porque Deus estava atacado. Não, é porque Deus viu que aqueles rapazes, eles iriam causar um mal muito grande ao reino de Deus. Eles iriam causar um dano irreparável. Possivelmente ia afastar os israelitas de Deus. Possivelmente eles iriam apostatar da fé. Eles iriam pintar miséria espiritual. Aí Jeová olhou. No começo do avivamento de Moisés, Deus disse: eu vou ter que tomar uma providência. Eu vou ter que tomar uma providência. Porque se eu não tomar a providência com esses dois camaradas, eles vão pintar miséria. E vão atrapalhar os meus projetos. E vão atrapalhar as minhas obras. Mas não há ninguém que possa atrapalhar o projeto de Deus. Não há ninguém que possa atrapalhar as obras de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um glória para Jesus. Melhor que você pode dar nessa noite, é melhor você sair do meio do que tentar atrapalhar os projetos de Deus. Amém? Aí quando eles pegaram o incensário com fogo estranho, não sei se trouxeram da cozinha da casa deles, não sei se pegaram no vizinho, não sei de onde foi que eles acharam aquele fogo. Por que estranho? Fogo estranho, por quê? Porque aquele fogo eles não tiraram do altar. Eles não tiraram do fogo legítimo. Eles desrespeitaram as ordenanças divinas. Eles desrespeitaram as palavras divinas. Aí quando eles pegaram o incensário, arrogantes, prepotentes, soberbos, mas é nada. Moisés escreveu aí que tem que ser fogo do altar, tem que ser fogo que Deus mandou. Eu boto é o fogo que eu quero. E ninguém manda em mim. Eu não obedeço a ninguém. Eu faço como eu quero. Eu não quero saber de Bíblia. Eu não quero saber de tradição cristã. Eu não quero saber de nada. Eu faço do jeito que eu quero. Aí pegaram o incensário, botaram fogo estranho, tiraram da cozinha, não sei de onde, e foram diante de Deus, irmão, incensar. Aí Jeová olhou. Jeová disse: esses camaradas vão causar problema. Esses camaradas vão querer atrapalhar meus projetos. Esses camaradas, eles vão querer atrapalhar o meu plano. E eu, Jeová, não admito. Eu sou o Senhor, este é o meu nome.
a minha glória a outrem não darei. Ninguém pode pegar o que é meu. Quem pode dar glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Não foi porque Deus estava nervoso, é porque era uma nova era. Era a era da lei, era a era da precursora do Evangelho. Era o Evangelho em figuras, era o Evangelho em símbolos, era o Evangelho. Cada peça do tabernáculo, cada ritual do tabernáculo tem um equivalente no Evangelho. Era uma coisa santa, era uma coisa séria. E Deus disse: não, eles vão dar trabalho, eles vão querer atrapalhar a minha obra. Eles são filhos de Arão, eles são fortes, eles são prepotentes. Então, antes que eles criem muita asa, vamos ler Levítico 10 e primeiro. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Irmão, isso era um desacato a Deus, um agravo a Deus. Pegaram fogo estranho, que não era do altar, que não era fogo santo, que não era fogo que Deus enviou, e por desaforo ainda foram apresentar diante da face de Deus. Aí Deus disse: não, assim também é demais. Deus é bom, mas ninguém abuse. A paciência de Deus tem limites. Já pensou se Moisés morre, se Arão morre e a obra fica na mão daqueles dois homens? Ou mesmo com Arão vivo e Moisés vivo, eles poderiam criar um dano, eles poderiam criar um problema, eles poderiam criar um prejuízo para o reino de Deus. Aí foi o que Deus fez? Leia, por favor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aleluia. Vocês estão observando? Estão observando, irmãos amados? Esses foram os primeiros. Os de Eliseu já foi depois. Esses foram os primeiros. Deus viu que eles iam causar prejuízos imensuráveis. Deus viu que eles iriam causar danos terríveis. E Deus entrou em juízo. Enquanto Moisés e Arão estavam cheirando o cheiro de vida, eles cheiraram cheiro de quê, meus irmãos? De morte. O mesmo ambiente de vida produziu morte para eles. Irmãos, isso é sério. Isso é caso a pensar, isso é caso a analisar. Isso é caso a raciocinar. Isso é caso a ter temor de Deus. Isso é caso a se humilhar diante de Deus. Isso é caso de se submeter a Deus. Isso é caso de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você vê que Deus não andava fazendo isso toda hora. Deus não andava fazendo isso toda hora. Era só quando havia uma extrema necessidade. Geralmente em princípio de avivamento, em princípio de novo tempo, em princípio de nova época espiritual. Glória a Deus nas alturas dos céus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Quando Davi, outro caso. Eu disse a vocês que para se formular uma doutrina tem que ter pelo menos 2 ou 3 referências que confirmem aquela doutrina. Não se pode criar uma doutrina com um versículo isolado. Tem muitos professores de teologia aqui e sabem do que eu estou falando. Glória a Deus. Vamos mais adiante. No tempo de Davi era um novo tempo. Os irmãos sabem que a arca estava desprezada. Os irmãos sabem que o louvor estava desprezado. Os irmãos sabem que os sacrifícios estavam desprezados. Aí Deus levanta Davi para restaurar a adoração. Deus levanta Davi para restaurar a glória do seu santo nome. A Bíblia diz que no tempo de Saul ninguém buscou a arca. A arca ficou em Efrata. A arca ficou dentro do mato. Glória a Deus.
No tempo de Davi, a arca ficou dentro dos matos. Vamos ver o Salmo 132, está fora do script, mas é uma revelação tremenda. No tempo de Saul, glória a Deus, perdão, tempo de Saul, por favor, Salmo 132, versículo 1 em diante. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Para aí. Davi, quando assumiu o reino, ele disse: cadê a arca? Cadê a arca? Cadê a arca? A arca simbolizava a presença de quem? Aquela arca era tipo de Cristo, feita de madeira, a natureza humana de Jesus, revestida de ouro, a natureza divina de Jesus, e sobre ela a glória Shekinah, e dentro os mandamentos da lei, um pote de maná e a vara de Arão. Cada coisa dessa tem uma explicação, mas não dá tempo. E ele disse: eu quero a arca. Como é que eu vou governar sem a arca? Em outras palavras, como é que eu vou governar com Cristo lá no mato? Como é que eu vou governar se o mais importante é Cristo, é a arca que é Cristo? Cadê? Eu não quero governar sem a arca. Eu não quero governar sem Jesus. Eu quero que Jesus seja o centro de Israel. E ele mandou catar onde estava a arca. Olha onde foi que ele foi achar. Versículo 6. Aleluia. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Meu Deus do céu. Cadê a arca da aliança, minha gente? Eu agora vou reinar em Jerusalém e eu preciso de fazer um tabernáculo para a arca. Eu não darei sono aos meus olhos e nem repousarei as minhas pálpebras, e não subirei no meu leito enquanto eu não achar um lugar para a arca, um lugar para o poderoso de Jacó. Deus é primazia, Deus é primazia, Deus é primazia. Eu não durmo e não como enquanto não achar um lugar para Deus. Reinado sem Jesus é perdido. Pastorado sem Jesus é perdido. Qualquer ministério sem Jesus é perdido. Davi disse: eu não posso governar sem a arca. Ele disse: cadê a arca? Aí alguém deu notícia onde estava a arca. Versículo 6 de novo. Alguém deu notícia onde estava a arca, que representava Deus, que representava Cristo. Onde estava a arca? Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaú. Meu Deus, é outra tradução, né? NVI. Soubemos que a arca estava em Efrata. Fomos lá em Efrata. Quando chegamos lá, ela não estava em Efrata. Estava onde, irmãos? Nos campos. Nos campos, dentro do meio dos matos. Tem muita gente que é crente, mas a arca da aliança está no mato. Jesus está desprezado na vida dele. Jesus não é o principal da vida dele. Jesus não é o principal do ministério dele. Jesus não é o interesse dele. Jesus está nos matos, nos campos do bosque. Disseram que ela estava em Efrata. Quando chegaram em Efrata, Efrata já não era nada. Efrata já era uma cidadezinha desse tamanho. Quando chegaram em Efrata, disseram: ela não está aqui não, ela está lá dentro dos matos, nos campos do bosque. Vale a pena, irmão, um reinado desse? Um reinado onde Jesus não é nada. Um reinado onde Jesus é desprezado. Um reinado onde Cristo não é o centro, onde Cristo não é o interesse, onde Cristo não é amado, onde Cristo não é adorado, onde Cristo não é querido, onde Cristo não é o centro. Davi disse: não, eu só vou dormir, eu só vou subir na minha cama e eu só vou dar repouso às minhas pálpebras quando eu achar um lugar para a arca do meu Senhor. Quer dizer que Cristo para Davi era mais importante do que qualquer coisa.
Quanta gente por aí afora sem a arca, sem Cristo. Até na religião. Pastor, e hoje pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, na igreja de Laodiceia, quem conhece Bíblia sabe. Na igreja de Laodiceia, Jesus estava no púlpito, não era assim? Na igreja de Laodiceia? Não. Me ajude a pregar? Não. Jesus estava no púlpito? Não. Jesus estava na mesa da ceia? Não. Jesus estava na estante da Bíblia? Não. Onde era que Jesus estava? Do lado. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. A gente joga esse versículo para os pecadores. Não é pecado não, pode pregar. Mas quando Jesus falou, ele não estava falando com o pecador, ele estava falando com a igreja, com o anjo da igreja de Laodiceia. Existem ministérios que a arca está longe. Existem igrejas que a arca está no campo do bosque, está no mato. Glória a Deus! Aí Davi disse: não, eu vou mandar confeccionar uma tenda. Ainda não era o templo. Eu vou mandar fazer uma tenda bonita e vou trazê-la e vou colocá-la no centro de Israel, e vai ter 24 horas de louvor. Quando sair uma turma, entra outra. Quando sair uma turma de levita, entra outra. Quando sair uma turma de levita, entra outra. E a oração, e o louvor, e o incenso. A oração, o louvor, e o incenso. A oração, o louvor, o sacrifício e o incenso. Porque eu não posso governar sem a arca de Deus. Aleluia. A arca passou 20 anos na casa de Aminadab. E ele tinha 2 filhos, Ofni, Ofni e Finé, não, Uzá e Aiô. Mas que nomes bonitos. Eu ainda não apresentei nenhuma criança com esse nome. Sugiro a vocês que vão casar botar o nome do menino de Aiô. Que tal? O neto de vocês. Quando eu era menino, que uma pessoa era besta, disse: isso é um mané de Aió. Quem alcançou esse negócio? Pouca gente. Aió, Aiô. Eles eram filhos de Abinadab, e eles tiveram a arca em casa durante 20 anos. Meus irmãos, quando foram transportar a arca, era um novo tempo, era uma nova época. Era uma época de renovo, era uma época de o avivamento foi tão grande que Davi fez o quê? Naquele trajetório, ou naquela trajetória. Foi o que Davi fez? Davi tirou a roupa de rei, ficou só com a roupa de baixo, tirou a coroa da cabeça, tirou o manto, tirou o cetro e rodopiou diante da arca de Deus. 30 mil pessoas. Um cortejo de 30 mil pessoas. Foi uma festa, um avivamento. Mas, irmãos, Uzá, a arca pendeu no carro de boi, que não era para colocar no carro de boi, era para ir nos ombros dos levitas, não dá tempo de tratar disso. Uzá, quando a arca pendeu no carro de boi, quando a arca ia virando, Uzá meteu o que, irmãos? A mão. A mão. E a Bíblia diz que o que foi que aconteceu? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa da imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morreu ali. Mas pastor, só porque o bichinho colocou a mão na arca? Que Deus malvado. Não, irmão. Certo. Quantos anos a arca passou na casa do pai dele? Quantos anos? Eu falei há pouco. Quantos anos? 20. Certamente ele já vinha aprontando, mexendo no que não era para mexer. Deus veio tolerando. Quando foi um dia no cortejo, na procissão, que foi levando a arca, publicamente ele meteu a mão. Deus teve que tomar o que, irmão? Não foi porque Deus estava nervoso. Alguma coisa aqueles rapazes já vinham fazendo. Acho que já vinham brincando com a arca de Deus, tocando na arca de Deus, mexendo na arca de Deus, né? Eles se acostumaram com o sagrado, eles se acostumaram. Não tem gente, irmão, que brinca com tudo que é sagrado. Irmão, eu não gosto de imitação de línguas estranhas. Gente que fica brincando com línguas estranhas. Faça isso não, faça isso não.
pede uma comida, diz, me dá esse... Aí diz uma coisa imitando línguas estranhas. Não faça isso não. Um dia você vai botar a mão na arca, você está botando muita mão na arca. Um dia você vai botar, vai se dar mal. Brincar com profecia, mangar de profecia. Faça isso não. Um dia você vai botar a mão e vai haver uma ruptura em você. Aleluia. Aleluia. Se alguém está fazendo meninice, deixe lá. Não mexa não, não toque não. Não toque nas coisas santas, não toque nas coisas sagradas, não toque no altar, não toque na arca, não toque na unção. Glória a Deus, porque você vai, mas um dia você põe a mão e o fogo. E a Bíblia diz que Deus abriu uma rotura, um buraco em Uzá. Porque Deus estava inaugurando um novo tempo. E Uzá, ele era da linhagem sacerdotal. E certamente eles eram de confiança, porque eles iam conduzindo o carro de boi. Quer dizer que Deus viu que aqueles dois rapazes amanhã poderiam causar o que, meus irmãos? Um grande mal à obra. Eles eram irreverentes. Eles eram sem temor. Eles eram sem respeito para com a obra de Deus, para com a arca de Deus, para com as coisas de Deus. Aí Deus disse, eu vou tomar uma providência. Aleluia. Aleluia. Não foi porque Deus estava nervoso, nem porque Deus é vingativo, nem porque Deus é mau, nem porque Deus é inconsequente. Não. Deus é sábio. Tem um dos hinos da harpa que eu acho um dos mais belos, que diz, louvarei meu guia sábio. Quem conhece esse hino? É o 148, né? Louvarei meu guia sábio. Que Deus sábio. Que Deus tremendo. Muito bem, para encerrar, eu estou vendo gente já se mexendo, que a mensagem não está boa, glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou ficar com quem está achando bom. Aleluia. Aleluia. Aí alguém metido a sabichão, o inquiridor deste século vai dizer, mas tá, o pastor só falou de coisa do Antigo Testamento. Meu irmão, quem foi que disse a você que o Antigo Testamento contraria o Novo, ou que o Novo contraria o Antigo? Quem foi? Quem foi o cão que botou isso na sua cabeça? O Novo Testamento é o esclarecimento do Antigo. O Novo Testamento é a continuação do Antigo. O Novo Testamento é a explicação do Antigo. O Novo Testamento é a continuidade do Antigo. Glória a Deus. Talvez você que é metido a sabichão, cadê isso aí é da lei. Isso aí. Deixa, tira a mão da arca, usar. Tu sabe de nada, usar. Tu não é nenhum usar, tu é um munguzar. Glória a Jesus. Sabe de nada, rapaz. Cabrito não anda com Jesus, nunca ganhou uma alma, nunca passou uma noite de vigília, nunca buscou a Deus, nunca recebeu a promessa de Deus, e agora quer ensinar a quem anda com Deus, quer ensinar a quem conhece a Deus. Munguzá, te converte. Glória. Aí os usais modernos, isso aí é Antigo Testamento, vamos para o Novo. Qual foi a época de maior avivamento, tanto no Novo como no Antigo Testamento? Quem sabe dizer qual foi a época que Deus inaugurou a época melhor? Foi com a vinda de quem? De Cristo. Com o dia de Pentecostes. Ali é Novo Testamento ou é Antigo? É Novo ou Antigo? Novo. No Novo Testamento continua a mesma coisa. Um indivíduo chamado Ananias,
Glória a Jesus. Se tiver algum Ananias, não fique triste não. Você é o Ananias que orou por Saulo. Esse Ananias aqui é outro. Um indivíduo chamado Ananias se converteu e foi para a igreja. E ele viu os crentes ofertando. Ele viu os crentes vendendo seus bens e depositando aos pés. Quem conhece a Bíblia? Depositando aos pés de quem? Tem gente que não deposita o dízimo na salva, não. Ele mesmo administra o dízimo dele, porque ele não acredita nos apóstolos. Ele acha que o apóstolo vai roubar. Não já viram o crente que diz, meu dízimo eu mesmo administro. Mas a Bíblia diz que eles trouxeram e depositaram aos pés de quem? Dos apóstolos. Mas tem gente que não acredita, acha que o apóstolo vai roubar. Vai ver, diz alguém que isso chama-se projeção. O que é projeção? É aquilo que a pessoa é, ela projeta no outro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o povo trazia as contribuições e jogava aos pés de quem? Dos apóstolos. Quer dizer, resolva. Quer dizer, tome, depositar os pés. Não é que eles jogavam literalmente as moedas nos pés literais. Não. Significava colocar à disposição dos apóstolos para os apóstolos administrarem da melhor maneira possível. Glória a Deus. Ananias viu. O apóstolo São Pedro era o pastor da igreja. Era o pastor de Jerusalém naquela época. Glória a Deus. E ele disse, rapaz, eu vou fazer um negócio para ver se eu cresço aqui na igreja. Eu vou fazer um negócio para ver se eu ganho notoriedade. Eu vou fazer um negócio para ver se eu subo na hierarquia da igreja. Aí chegou com oferta. Pai do Senhor, pastor Pedro. Pedro, pai do Senhor, meu irmão. Sai aqui, meu irmão, que eu trouxe. Isso aqui foi uma propriedade que eu vendi e eu trouxe o dinheiro todinho. Glória a Jesus. E botou nos pés de Pedro. Pedro tinha o dom de discernimento e o dom de palavra da ciência. Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Isso aí não é verdade não. Você trouxe uma ofertinha magra. Fazer como um crente. Teve um crente, irmão, que eu trabalhei num campo e tinha um crente que era dizimista. Ele foi morar em outro campo, arengou com o pastor e deixou de dar o dízimo. E o pastor me procurou, isso faz mais de 30 anos. O pastor me procurou e disse, pastor Isoldo, fulano era dizimista lá em Delmiro? Eu disse, era. Pois lá ele não está não. Eu digo, deixa ele que eu posso com ele. Eu fui, viajei por lá, encontrei com ele. Vem cá, fulano, eu soube que você deixou de ser dizimista. Você não era dizimista lá em Delmiro, você não me ajudou tanto lá. E por que você deixou de dar o dízimo cá com o pastor? Eu soube que você arengou com o pastor e deixou de dar o dízimo. Ele disse, irmão pastor, lá em Delmiro eu dava o dízimo, agora aqui eu só estou dando um agrado. Tenha cuidado com seus agrados. Deus sabe o que é o dízimo e Deus sabe o que é agrado. E termina desagradando. Glória a Jesus. Pois ele chegou com um pacote de dinheiro, dizendo que era o dinheiro todo. Foi assim ou não foi? Mas era somente o quê? Uma pequena parte. Irmãos, aí alguém diz assim, foi o que aconteceu com ele, irmão? Foi o que aconteceu com ele? Foi o que aconteceu com ele, irmão? Na mesma hora, morreu. Era porque Deus estava nervoso, não era? É porque Deus é mau. É porque Deus é vingativo. Não. Sabe por quê, irmão? Olha, hoje Deus me revelou hoje à tarde. Eu acredito que foi Deus que me revelou. Irmão, Ananias, ele queria crescer no ministério. Não tem gente que para crescer no ministério agrada um. Tem um presbítero que o irmão disse, ele não é presbítero, não é nada, não sabe de nada e é cru e não vai para a igreja. O irmão disse, irmão, como foi que você foi separado da presbítero desse jeito? Você não faz nada, você não atrapalha, não ajuda em nada, só atrapalha. Ele disse, irmão, meu presbitério custou 600 conto em um fogão. Eu dei ao dirigente 600 conto em um fogão e ele me separou. Ananias, vigia Ananias.
Ananias pensou que levando aquela oferta, ele ia o que, irmãos? Iam separar ele para diácono, depois separar quê? Presbítero, depois evangelista, depois pastor. E quando Pedro fosse embora, qual era o pensamento dele? Tomar o lugar. Assumir a presidência da igreja em Jerusalém. Nunca li isso em comentário nenhum. Foi o que eu orando a Deus hoje à tarde, Deus me mostrou que ele tinha altas intenções. Ô irmão, e um homem desse numa posição de relevância, um homem desse como bispo de uma igreja, um homem desse como pastor de uma igreja, o que era que esse homem não iria fazer com a obra de Jerusalém? E Jerusalém era a igreja mãe. Jerusalém é a mãe de todas as igrejas do mundo. A mãe de todas as igrejas do mundo não é Roma. A mãe de todas as igrejas do mundo é Jerusalém. Glória. Se ele, aquele homem, crescesse ministerialmente e chegasse a ser o bispo da igreja mãe, o que era que ia acontecer? Ele ia estragar a igreja mãe, e da igreja mãe estragaria o que? Me ajude a pregar. Estragaria o que? Todas as igrejas. Os irmãos veem que quando tinha problema nas igrejas, traziam para onde? Quando houve o problema da circuncisão na Síria, em Antioquia, o problema veio para resolver onde? Jerusalém. Capítulo 15 de Atos veio para resolver onde? Jerusalém. E se Jerusalém tivesse estragada? Ei, irmão? É como se estragar a nossa igreja aqui em Marcel. O que acontece com as demais? Irmão, Deus matou Ananias porque Ananias era um cara de alta periculosidade. Foi o que Deus me revelou hoje à tarde. Aquele Ananias ia causar um dano ao reino. Aquele Ananias ia causar um prejuízo ao reino tão grande. Aquele Ananias ia causar um mal-estar tão grande na igreja nascente, na neo-igreja, que Jeová disse: não, meu filho, eu não vou deixar você frustrar os meus planos. Eu não vou deixar você atrapalhar a minha obra. Eu não vou deixar você causar mal à minha igreja. É um tipo de anticristo. Aí Jeová mandou, não sei se foi um anjo, não sei se foi uma dor de barriga, não sei se foi um infarto. Eu sei que de um instantezinho ele caiu ciscando. Eu que estou dizendo que foi ciscando. Essa história de Gunar. Gunar, uma vez, ele era criança, adolescentezinho, e uma crente desmantelada tomou a ceia. E ele chegou em casa e disse: pai, eu vi fulana tomando a ceia. Eu vi os tanta hora ela cair ciscando. Eu não sei se ele caiu ciscando, mas eu sei que Deus tomou. Me ajude a pregar. Deus tomou o que, irmãos? Deus tomou o que, irmãos? Deus tomou o que, irmãos? E hoje? Isso é Antigo Testamento ou é Novo Testamento? Novo. Quer dizer que nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Quando Deus vem tomar uma providência com alguém, é porque aquele alguém já abusou da bondade de Deus, já extrapolou. E quando Deus vê que a pessoa vai causar um mal muito grande, aí Deus faz como diz o irmão. Tinha um irmão doido lá em Palmeiras que ele pregava assim: eu aceito Jesus como seu salvador, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e quando Jesus não tem mais o que fazer, mata e leva para o céu. Glória a Jesus.
Bom, pelo menos esses foram para o céu, né? E esses outros eu não sei se foram para o céu. Aqueles 42 rapazes, será que foram para o céu? Os filhos de Ofni, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, será que foram para o céu? Uzá, será que foi para o céu? E Ananias? Só Deus sabe. Eu só sei que Deus tirou. 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 Quem dá glória a Deus pela sua santa palavra? Deus tirou da terra. Anda na minha presença. Aleluia. E ser perfeito, diz o Senhor. Glória. Glória a Jesus. Uma palavra desta de Deus é para nos fazer tremer. Temer. Se Deus vê que você vai causar um prejuízo à obra, Ele... É só Velho Testamento, não é, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Nunca jogue o Antigo Testamento contra o Novo. Nunca faça isso. Porque não existe isso. A palavra de Deus é uma só. Do Gênesis ao Apocalipse. E vamos ficar de pé em nome de Jesus.